Nesse tópico, iremos dar continuidade aí no aprendizado do PowerPoint. Iremos descobrir um pouquinho sobre a inserção de temas, inserção de objetos, como exemplo a tabela, para agregar um pouco mais de informação e conhecimento. Pois bem, nós vimos como alterar o plano de fundo e agora nós iremos trabalhar o tema. Para alterar o tema do nosso conjunto de slides aqui, ou de um slide, tá? Nós iremos aqui trabalhar em a aba Design. Tá? Aqui nós podemos escolher qual é o visual que iremos colocar para o nosso slide. Veja que ele não altera o fundo, porque nós colocamos aquela imagem lá, mas ele altera a cor do fundo, alguns detalhes do fundo, tá? E o tamanho que essa imagem do fundo vai aparecer. Eu posso selecionar aqui e marcar. Clicando nessa setinha pequenininha aqui, é o mais, tá? Ele já me dá algumas pré-definições aqui de slides. Tá? Então eu posso selecionar por aqui, tá? Essas definições aqui, que são já prontas. O tema nada mais é do que um conjunto de personalizações que a gente aplica ao nosso slide. Tá? Então, de fonte, cores, estilo, alguns detalhes artísticos aqui e tal, a gente pode aplicar através do tema. Usando a setinha aqui também, a gente pode passar pelos estilos que a gente tem de temas aqui. Tá? Quando clicamos em mais, ele abre algumas opções a mais para a gente. Então, aqui nessa apresentação, eu tenho esse tema aqui aplicado. Tá? Eu vou criar aqui um novo slide. Você vai ver que ele já vem pré-programado com esse tema que a gente colocou ali. Tá? Mas eu posso escolher um outro aqui. Tá? Então, clicando aqui, eu altero o tema desse novo slide aqui e ele altera também todo o conjunto para ter uma harmonia entre os slides que a gente está trabalhando. Tá? O ideal é que a gente escolha o tema que a gente vai trabalhar e já sabendo que a gente vai até o final, né, todos os slides com aquele perfil. Até porque tem uma linha aí de padrão, de uma continuidade na nossa apresentação. Isso é importante porque a pessoa se sente conectada desde o título inicial até o final, de que se trata do mesmo assunto, que se tem o mesmo objetivo, tá? Na nossa apresentação. Então esse padrão ajuda a pessoa a ter uma ligação contínua aí da informação até o final. Tá? Além dessas opções aqui que nós temos, nós podemos personalizar um tema, tá? E salvar um tema com a maneira que a gente escolheu. Tá? Por exemplo, eu não quero que o meu estilo de fonte aqui que foi colocado, tá, seja esse. Eu quero um outro aqui qualquer. Então eu posso escolher, tá? Vou colocar aqui novo estilo de fonte. Tá? Vou selecionar a fonte aqui, selecionadinha, e vou trocar aqui para um outro estilo de fonte. Um pouco devagar porque eu estou usando o terminal de software e ele tem alguns probleminhas na hora de atualizar a tela aqui. Tá? Então tá lá, vou selecionar e vamos alterar aqui para uma outra fonte bem diferente aqui, ó. Tá? Star aqui. Então ele já altera a fonte para essa que eu coloquei. Tá? Então ele permite uma certa personalização. Tá? Na parte do fundo aqui nós já temos um estilo que foi basicamente colocado pelo estilo que a gente escolheu. Aqui eu tenho as cores, tá, do nosso estilo aí de apresentação. Eu posso personalizar, ó, veja que ele já altera o conjunto todo de cores. Posso
Isso aqui está bem psicodélico, mas é interessante. Tá? Tem todas as cores aqui, eu posso escolher isso e tal, dependendo do meu gosto aqui. Posso também criar novas cores de tema. Tá? Então aqui ele vai te dar todo o conjunto, tá, de cada área do tema para você personalizar. Então, ó, plano de fundo, se vai ser claro, se vai ser escuro, a ênfase, o texto que é mais importante, a cor que você quer, o hiperlink. Eu posso personalizar isso e salvar essa personalização para usar em outros slides. Imagine que teu departamento queira lá fazer um perfil e você cria o perfil aqui de cores, são as cores que vocês usam lá, dentro das cores da UFSC também. Você pode criar esse perfil e colocar aqui. Tá? Então, cancelar. As fontes também, tá? Eu posso pré-definir, tá, o conjunto de fontes aqui. Então, eu posso escolher as fontes por aqui também. Alterando nosso conjunto de fontes aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não alterou porque eu não selecionei o texto todo. Selecionando o texto todo, ele altera. Aqui o grupo de fontes lá está sendo alterado embaixo ali, ó. Tá? Como eu alterei esse aqui de cima, ele já entende que eu quero essa fonte aqui com padrão. Então ele só alterou a de baixo. Mas eu posso mudar de novo. Vamos lá, vou colocar um outro aqui. Zerar o estilo de fontes. Ó. Essa apresentação, vou botar um 0, sem nada. Tirei. Aí agora eu vou escolher outra aqui, a apresentação. Vou tirar essa fonte aqui. E vou deixar o padrão deles aqui sem nada. Na hora que eu alterar a fonte aqui, então ele já altera o conjunto todo. Então antes de fazer o slide eu já posso escolher as fontes que eu quero usar na minha apresentação. Tá? Posso também criar novas fontes do tema. Ó. Fonte do título, qual é que eu quero a fonte do título? Eu quero Adobe Funk. Tá? E qual que eu quero na parte de baixo do corpo do título? Uma helvética. Salvar, ele já altera e já coloca aqui para mim. Certo? Caso eu queira que um slide só não tenha ou tenha outro padrão, eu posso selecionar aqui, tá? E pedir interno, né? Ele está dando aqui a aba, os slides internos. Eu posso determinar então como eu quero cada um desses slides aqui. Tá? O conjunto vai acompanhar, lógico, o tema inicial. Tá? Mas eu posso personalizar como vai ser o interno aqui. Já lá, tem a cor aqui, tem a continuidade aqui do conjunto do tema. Então o tema ele vai ser um padrão até o final. Eu posso personalizar algumas coisas aqui dentro desse slide, mas ele vai ter uma continuidade em relação com o teu slide inicial aí. Tá? Posso também procurar novos temas aqui. Caso você encontre algum tema na internet e queira usar, você pode baixar ele e pedir para abrir ele aqui dentro. Tá? Bem simples. Eu posso salvar essa minha personalização do tema aqui também. Isso me dá a opção de fazer um perfil e salvar esse perfil do tema que eu já fiz as alterações, como eu falei para vocês. Tá? Veja que ele altera já o grupo todo aqui de slides dentro daquele padrão que você colocou. Tá? Ocultar gráficos de segundo plano. São esses desenhos adicionais que tem aqui. Tá? Você pode sumir com eles aqui para não ter nada atrapalhando. Usar um que tem bastante coisa aqui, ó. Por exemplo, não tem nada. Se eu deixar desativado, ele vai aparecer os desenhos aqui que fazem parte desse conjunto de opções aí, tá? Eu posso mudar esse estilo visual. Aqui são os efeitos. Veja que esses efeitos aqui têm relação com, dependendo do estilo do teu slide. Tá?
gente não vai chegar a aplicar muito disso aqui, porque nosso slide não tem nada ainda, tá? Mas são efeitos que a gente pode trabalhar dentro do nosso slide. São interessantes, é um padrão, facilita muito. Às vezes você tem uma apresentação, só digitou os tópicos e você quer agora facilitar, né? Então aqui início, tá, da apresentação, como trabalhar com, tá, e aí eu posso dar as informações, teste de terceiro slide. Veja que conforme eu for criando os slides aqui, tá, ele já vai aplicando o nosso tema para facilitar a nossa vida aqui. Tem uma sequência, um conjunto de personalizações que facilitam o grupo de slides que a gente vai fazer. A gente só vai seguindo, vai colocando, ele já vai criando para a gente aqui. Tá certo? Pois bem, aqui também eu posso inserir objetos. Além dessa personalização visual que os temas nos oferecem aqui, a gente pode também, vendo inserir, colocar algumas informações. Por exemplo, eu quero inserir uma tabela de 4x4, tá? 4 linhas por 4 colunas. Ou eu posso personalizar aqui clicando em inserir tabela e digitar o valor aqui para facilitar. 4x4. Então, ok. Tá? Então, eu tenho aqui comigo já uma tabela prontinha, tá? Que eu posso personalizar as informações que eu quero. Então, por exemplo, carro por vendido teste, tá? Então coloco aqui Uno por branco, foi vendido? Não. Teste? Sim, foi testado, tá? E eu posso colocar aqui Fusca verde, vendido? Sim. Testado? Não, não foi testado o carro. E aí eu posso fazer uma tabela aqui já para personalizar, se eu quiser colocar as informações. Quando eu seleciono a tabela, tá, veja que a área aqui de cima muda. Ó. Sem seleção, ele continua na página inicial ou na aba que eu estiver aqui. Mas se eu clico na tabela, ele abre uma nova opção aqui, que são as ferramentas de tabela. Tem o design e o layout. Tá? Então eu posso alterar aqui o design da minha tabela. Assim como lá no Word, até no Excel, então eu tenho as opções da minha tabela aqui. Ó. Veja, eu tenho as cores, eu posso selecionar as cores aqui, tá? Conforme o padrão do meu slide, para ficar combinando aqui, para ficar mais legal. Tá? Eu posso modificar também o sombreamento, as bordas, o estilo das cores, tá? As fontes, tudo que eu faria numa tabela de outro aplicativo. Ó. Selecionei só essa coluna aqui e eu quero alterar a cor do texto aqui para, sei lá, vermelho. Então, destacar uma determinada opção aqui. Posso colocar aqui na parte de bordas se todas as partes do slide da tabela vão ter bordas. Ó. Tá? Posso pedir só que tenha bordas na parte externa, não interna. Fazer a modificação da tabela do jeito que eu quiser aqui. Então, selecionando a tabela, me abre essas opções aqui. O tamanho da borda, o tipo da borda, posso modificar. Tá? Deixa lá, ó. Posso colocar aqui, quero sem borda ou com borda. Então, eu seleciono a célula, tá? A marcação, ó. Posso fazer as modificações ou até acrescentar novas colunas ou novas linhas também. Tá? Igual como se fosse. Aqui eu estou desenhando a tabela. Tá? Cor da caneta. Ó, eu posso trocar a cor da caneta que eu estou usando aqui nesse momento. Estou desenhando nova tabela. Borracha. Eu quero apagar isso aqui. Apagar essa coluna. Apagar essa coluna. Apagar essa coluna. Então, tirei essa parte aqui. Além disso, né, eu tenho aqui ó, uma linha de cabeçalho, linha de tiras, tá?
posso modificar o perfil da minha tabela, tá? Da tabela que eu estou usando aqui, através daqui. Eu posso limpar a tabela também, tirar todos os efeitos. Eu clico aqui e dou limpar tabela. Temas escuros, temas claros. Posso modificar a minha tabela conforme eu gosto aí para ter relação com o meu slide aqui, tá? Bem tranquilo, bem fácil mesmo. Tá? Para redimensionar é fácil, é só vir pelos cantos aqui, ó, tá? Modificar, posso alterar o tamanho da minha tabela, aumentar a área dela. E para arrastar é só clicar em cima e você arrasta a tabela para onde você quiser. Tá certo? Bem facinho mesmo, sem problema. Tá? Da mesma forma o texto, tá? Eu clico em inserir e peço aqui caixa de texto. Aí basta eu clicar em cima do local onde eu quero uma caixa de texto. Esses botões aqui, quadradinhos em volta, são os botões de controle. São os botões que eu posso ajustar o tamanho, aumentar do tamanho dessa caixa de texto e até o posicionamento dela. Aí aqui eu posso digitar, ó, tabela 1, tá? Então eu ativo todas as opções quando eu clico sobre ela, essa caixa de texto. Então da formatar aqui eu posso escolher linha, a borda, o estilo da fonte, se eu quiser, os estilos pré-definidos e tal. São bastante semelhantes com as opções dos outros controles. Vocês vão perceber que tem bastante coisa em comum. Tá? Então tem lá o preenchimento do texto. Eu quero o preenchimento do texto em verde. Contorno do texto sem contorno, não quero contorno. Efeitos do texto, sombra, sem sombra, sem nada. Tá? Então aqui eu tenho as opções, eu posso ir colocando e alterando da maneira que eu quiser. Vou tirar a sombra aqui, ficou branco, né? Porque não tem nada, mas eu vou colocar a cor aqui para poder enxergar isso aqui. Tá ainda aparecendo, mas está bem ruinzinho de ler. Então, vou tirar todas as opções aqui. Vou escolher uma outra só para a gente poder ver melhor. Tá? Então, ó, tem lá, limpar o word art. Ele volta no texto puro e simplesmente aí, tá? Sem nada. Então, nós podemos fazer essas alterações. Aqui diz respeito à parte em volta dessa caixa de texto. Então, a caixa de texto, tá? O contorno, a linha, a espessura da linha. Tá? Então, eu posso alterar essas opções aqui. Traçado, tá? Se vai ser pontinho, se vai ser alternado e tal, eu posso fazer por aqui também. Preenchimento da forma, que você vai ter um fundo nessa caixinha, tá aqui, ó. Efeitos da forma, sombras, né? Vou botar uma sombra nessa caixinha aqui para destacar ou assim, tá? Aqui são as pré-definidas, como a gente viu. Você pode já vir aqui e selecionar uma para ganhar tempo. Já vai aparecer para você direto ali, tá? Sem precisar fazer nada mais. Bom, editar a forma aqui, tá? Alterar a forma, você pode criar um perfil diferente na sua caixa de texto aqui, ó. Veja que legal que ele vai ficar com os cantos aí um pouco chanfrado, tá? Então a gente pode alterar essa forma aí da caixa de texto. Tá? Se quiser fazer um organograma, por exemplo, diagrama, você pode fazer aqui através dessas alterações, ó. Seta, tá? E mesma coisa, eu posso alterar aqui para cá e tal. Essa opção aqui de editar formas também tem aqui, editar pontos. Esses pontos diz respeito a esses pontinhos que estão aqui. Tá? Você pode deformar essa sua caixa personalizada aí. Pode fazer da maneira que você quiser. Lembrando só que isso afeta sim o texto, tá? Então, na hora que eu aumento a minha área, o texto vai correr aqui e tal, e aí eu vou ter que precisar ou centralizar ele, tá? Ó, aqui, selecionar e
centralizar. Centralizar aqui. Se for difícil de centralizar no mouse, tá? Você pode usar o Shift com o End, o Home e tal para selecionar o texto todo. Então aqui vou colocar editar forma, alterar forma. Vou colocar retângulo de novo, vai ficar normal de novo. Tá? Caixa de texto. Tá? Então eu posso adicionando outra caixa de texto aqui. Tá? Inserir então aí caixa de texto, certo? Bem, com essas informações nós temos uma pequena atividadezinha para esse bloco e a gente já vai começar a fazer alguns trabalhinhos aqui com o PowerPoint. Com o tempo a gente vai aprimorando e vai colocando novos recursos, tá? Mas bem tranquilo e bem fácil mesmo, certo? Então nós vimos aqui a tabela, tema, tá? E o ajuste de texto. Se você quiser editar a tabela, lembrando, tá? Basta você clicar na célula que você quer trabalhar e aí você pode digitar, tá? O texto que você quiser. Também selecionando aqui com setinha, ó, segurando o Shift, tá? Ou seguro o Shift e aperto o Home para ir no início, ou se o cursor estiver no início do texto, Shift End, ele seleciona o texto todo aqui. E aí você pode alterar o texto da maneira que você quiser. Pode vir aqui em página inicial, por exemplo, e alterar a fonte aqui para outra. Não precisa ficar preso naquela célula, você pode fazer um texto diferente. Imagine que você está destacando alguma coisa aqui e no meio da tabela você quer que aquilo lá seja o mais importante, então você muda a fonte ali para que seja mais visível. Ok? Então, terminamos esse módulo por aqui. Te espero no próximo módulo.